porque eu sou da seguinte opinião: chegar aqui e ensinar exercícios só por ensinar, sem explicar o porquê, né? Muitas vezes a gente até desconsidera esse tipo de conteúdo porque a gente fica pensando, tá, mas pra que eu vou fazer isso? Né? Hoje a gente vai tratar um pouquinho mais específico da dor lombar. Quem aí já teve uma crise de lombar? Sentir dor todos os dias é uma coisa que não é nada agradável. Mas o que a gente pode fazer então para evitar esse tipo de dor? São duas coisas assim que eu trouxe para vocês que é importantíssimo a gente pensar quando a gente quer evitar ao máximo esse tipo de crise de dor. Primeira coisa é identificar os gatilhos da dor. Se você faz um determinado movimento, se você faz uma determinada atividade no seu dia, se você, como eu comentei, passa horas sentado e quando chega no final do dia você sente bastante a sua lombar, enfim, você precisa identificar quais são os mecanismos do seu dia a dia ali que vão fazer com que essa dor apareça. Às vezes uma dor mais branda, a gente tem aquela questão de escalas de dor, tem dores suportáveis, tem dores que são muito fortes, que incomodam, que levam a gente a tomar um remédio por conta disso. Então é importante a gente pensar, tá, mas o que eu fiz pode ter causado essa dor e evitar esse tipo de movimento, evitar esse tipo de posição. Ah, Nicole, mas eu trabalho no escritório, eu preciso ficar sentada. Poxa, então quem sabe você não pode pensar em alongamentos que você possa fazer. Você levanta para ir no banheiro, toma sua água, enfim, dá uma alongada, né? Fazer algum tipo de exercício assim para deixar o seu corpo mais ativo, procurar cuidar mais a postura como vai ficar sentado e fazer os exercícios que a Nicole vai ensinar aqui agora, daqui a pouquinho, para fortalecer um pouco mais o segundo ponto, que é o core. Praticar exercícios para fortalecer o core, tá? Mas o que é core? O core é um termo em inglês, que nada mais é do que um conjunto de músculos que compreende toda a parte do nosso abdômen e a parte das nossas costas, tá? Toda essa musculatura que vai auxiliar na estabilização da coluna como um todo. Nós temos 3 camadas de musculatura, então, e mais o nosso abdômen, que é grande responsável por evitar que a nossa lombar passe um pouco do ponto em relação ao movimento. E aí, se o nosso abdômen tá fraco, às vezes a lombar passa desse ponto e aí a gente acaba tendo essas crises de dor. Então, tá? Então, é muito importante quando se trata da questão de dor nas costas, a gente pensar no fortalecimento dessa região em específico. Precisa treinar outras regiões também. A gente tem muita relação de ombro também com dor nas costas, aqui principalmente na parte superior e na cervical, mas enfim, falando mais da parte baixa das nossas costas, principalmente, o core é fundamental, tá? O treinamento dessa musculatura é fundamental, inclusive a nossa respiração. Até a forma que a gente respira, né, pode influenciar na questão da nossa coluna, porque nós temos um músculo embaixo dos nossos pulmões que se chama diafragma, que também faz parte do core e tudo acontece ali junto. Hoje eu vou explicar então na prática os exercícios que são recomendados para fortalecer esse grupo muscular que eu comentei com vocês. Essa região do nosso professor de universidade americana, Stuart McGill, ele realizou inúmeras pesquisas, tá? Ele tinha como objetivo principal nas pesquisas dele investigar os mecanismos que causam as dores nas costas, então aqueles gatilhos que eu comentei com vocês, e como que nós, né, profissionais, poderíamos reabilitar pessoas que sofrem com esse tipo de problema. Ele já publicou mais de 240 artigos em revistas científicas muito importantes, tá? Recebeu prêmios internacionais e ele lançou alguns livros. Criou então essa combinação de 3 exercícios que você pode praticar em casa diariamente, tá? Em princípio ele não tem contraindicação nenhuma, desde que você faça da maneira correta, né? Então preste bem atenção nas minhas orientações com relação a isso. E também você não precisa de nenhum material. Então, esses exercícios, eles são conhecidos como Big 3, tá? Big 3, né? Grandes 3. Eles auxiliam no fortalecimento do core,
que é esse conjunto de músculos que eu falei que é responsável pela estabilização da coluna, certo? Para realizar esses exercícios, a gente precisa apenas de um local para deitar que seja semelhante a um colchonete, pode ser um EVA, pode ser um tapete, mas o ideal é que não seja um colchão, porque às vezes o colchão ele não é tão firme quanto a gente precisaria, então ele precisa ser um pouco confortável para não machucar seus ossos, mas também não ser muito macio para sua coluna não movimentar mais do que a gente precisa, tá bem? São só 3 exercícios, são simples. A gente vai deitar com uma perna flexionada, tá? Tanto faz a perna. Flexiona uma perna e deixa a outra estendida. Então eu vou flexionar de cá e deixar essa aqui estendida para vocês verem a diferença. É natural que a nossa lombar não fique encostada no chão. As pessoas acabam forçando para encostar no chão. A nossa coluna ela tem uma curvatura natural, que é a lordose lombar, e ela precisa ser preservada também durante esse exercício. E aí, pra gente garantir que ela vai ficar no lugarzinho, a gente vai colocar as nossas mãos, tá? Então é bem preenchendo esse buraquinho ali, os nossos cotovelos ficam flexionados no chão, e aí a gente vai olhando lá pro teto, tirar os nossos ombros do chão, ó, como se fosse um abdominal. A gente sustenta um pouquinho lá em cima e relaxa. E de novo, sobe, sustenta um pouquinho lá em cima e relaxa. Essa sustentação, essa subida, ela tem que acontecer a partir do nosso abdômen. Muitas pessoas, inclusive quando vão fazer abdominais, elas acabam forçando bastante a cervical, inclusive se queixam de dor. Muitas vezes é porque elas forçam a cervical e muitas vezes é porque a musculatura do pescoço está enfraquecida. E a nossa cabeça ela pesa em torno de 4 quilos a 4,5 kg. Então, às vezes a nossa musculatura está enfraquecida, principalmente se a gente tem a cabeça um pouco para frente, né? Enfim, às vezes acaba que essa musculatura está enfraquecida e por isso a gente sente forçar bastante. Aí tem que observar, mas o que você tem que sentir é que o seu abdômen está fazendo a força para tracionar seus ombros, porque você está contraindo ele está encurtando e por consequência ele está puxando os seus ombros para cima. Aí quando você subir, você vai sentir que a sua lombar ela encosta nas suas mãos, ela faz uma pressão nas suas mãos. Desce de novo. Sobe, sustenta lá em cima, força lá no abdômen, ó, aperta a barriga, ela tem que estar ativa, seu abdômen tem que estar ativo nesse momento e relaxa. Inclusive pessoas que têm problema de lombar, de hérnia de disco e tudo mais, que têm problemas com a questão do abdominal, podem fazer abdominais dessa forma também, tá? Você utiliza, né, como abdominal, posicionando a sua mão aqui e as pernas daquela forma ali, porque às vezes se esticar as pernas ou deixar os 2 pés no chão, a gente acaba tendo uma pressão maior. O segundo exercício, então, é a prancha lateral, tá? Eu vou ensinar 3 possibilidades, porque acredito que possam ter esses 3 níveis de execução aqui. Então, eu vou mostrar todas as possibilidades, do mais fácil para o mais avançado, tá? Então, a primeira opção é você deixar os joelhos flexionados, tá? Com as pernas para trás, né? Olha que meus pés estão aqui atrás. O cotovelo, a articulação do cotovelo tem que ficar embaixo do ombro, não é para frente, tá? Tipo, escorada aqui na areia e nem muito para dentro. Ela tem que ficar bem embaixo, tá? Bem embaixo do ombro. E aí a gente vai subir o nosso quadril do chão, tá? Aqui eu tô com as pernas flexionadas. Esse é o nível mais fácil, tá? Eu gosto de deixar a minha mão aqui. E aí eu formo um T, né? Com o meu braço de baixo. Abro bem o peito e deixo tudo alinhado, tá? Tem que cuidar também para não deixar o joelho muito pra frente aqui. Ele tem que ficar mais na linha do seu corpo, tentar deixar uma linha reta de todo o corpo, tá? E subir lá. Depois, você pode fazer a segunda opção, que é deixar uma perna estendida. Deixa eu vir mais pra cá. Deixar uma perna estendida, a perna de cima estendida e a perna de baixo flexionada. E a mesma coisa, eu vou subir o meu quadril, ó.
Aí essa perna de cima também tá me ajudando a distribuir o peso, tá? Essa é a segunda opção. E a opção 3, que é mais avançada, você vai estender as duas pernas, tá? Então a perna de cima, ela fica pela frente e a perna de baixo fica por trás, tá? Deixa eu ver aqui se dá pra ver melhor. A perna de cima tá na frente e a perna de trás tá mais atrás. A perna de baixo tá mais atrás. E aí eu vou subir o meu quadril, tá? E aí vou sustentar nessa posição. O ideal é 30 segundos, né? Um tempo médio. 30 segundos, mas às vezes algumas pessoas vão ter mais dificuldade, outras mais facilidade. Aí você vai aumentando o tempo no decorrer. Primeiro você fica uns 15, 20 segundos de cada lado, porque você tem que fazer os dois lados. Depois você tenta chegar nos 30 e aí vai aumentando. Então, às vezes vale começar com uma opção 2, uma perna estendidinha ali ajudando. Segura, viu que já conseguiu ficar os 30 segundos, já tira a outra perna, tenta ficar os mesmos 30. Lembra sempre de deixar o cotovelo bem embaixo do ombro e deixar o corpo alinhado, não deixar as pernas muito pra frente, porque senão você fica toda torta e perde o ponto de equilíbrio. E o terceiro e último exercício é o Bird Dog, que é o perdigueiro, muita gente chama aqui no Brasil, chama de caçador também. Então tem uns nomes diferentes aí, esses exercícios que são americanizados, daí depois na tradução cada um dá o que quer, né? Batiza como quer. Então você vai se posicionar primeiramente em 4 apoios, tá? Joelho bem embaixo da articulação do quadril, o punho bem embaixo da articulação do ombro, não vai deixar mais pra frente e nem muito pra trás, tá? Aqui a gente fica com o peso bem distribuído. O que a gente vai fazer? A gente vai elevar uma perna, tá? E deixar retinha lá. E vamos elevar o braço contrário, ó, sustentando essa posição, certo? E aí a gente vai ficar lá. O que tem que cuidar? A perna não ficar muito baixa, flexionada, enfim. Parece simples, mas quem nunca fez, geralmente quando ensina esse exercício pela primeira vez a pessoa balança bastante, tá? Eu procuro deixar o meu pé bem estendido, ó. Forçando o meu calcanhar como se eu quisesse encostar numa parede e puxando os meus dedos bem pra frente, tá? Porque assim me garante que eu tô ativando toda essa musculatura, inclusive das pernas, pra fazer a estabilização. E o braço, gente, a gente procura deixar assim, os ombros longe das orelhas, tá? O que seria ó, só transferir pra cá pra vocês verem. Tem uma distância do meu braço com a minha orelha, eu não tô assim, tá? Então deixar essa mão aqui um pouquinho mais lateral e empurrar o seu ombro pra baixo, ó, faz um teste comigo. Gente, isso aqui é de extrema importância, tá? Qualquer coisa que você for fazer na academia, qualquer exercício da vida que você for fazer, a não ser que o professor te diga, ó, você precisa fazer essa movimentação aqui de ombro, tá? Você vai forçar os seus ombros para baixo e vai encaixar as suas escápulas, tá? Dessa forma. Então, testem comigo, ó. Eleva e aproxima os braços da orelha. E agora empurra para baixo e afasta os braços da orelha. Eu não tô movimentando o meu braço, eu tô gerando movimento lá na minha escápula, tá? Ó, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então é esse embaixo que eu quero que vocês façam aqui no perdigueiro, em qualquer coisa que vocês forem fazer que envolva essa movimentação aqui. Aqui e aqui. Certo? Sustenta lá, 20 segundos, 30 segundos, prestando atenção, respirando, puxando a barriga para dentro, para fora. Lembra do diafragma, também auxilia na respiração. Troquei, mesma coisa. Começa lá pela perna, para não se atrapalhar, porque às vezes se a gente tentar erguer dos dois lados, ó,
não dá certo, tá? Então, estica a outra perna, braço contrário, ativa todo o corpo, ativa o abdômen e sustenta, tá? Essa é a primeira forma, né, da gente fazer o perdigueiro. Como eu disse, às vezes é um grande desafio já conseguir ficar na posição por 20, 30 segundos em isometria, que a gente chama, né, que é paradinho. E aí vem a opção 2, que seria um perdigueiro dinâmico, tá? Onde a gente vai movimentar, ó. Então, nós começamos aqui, eu gosto de colocar o cotovelo aqui, para depois esticar. Até a minha mão eu fecho, ó. Estica tudo, estende tudo e volta. Aproxima cotovelo de joelho. Estende tudo, flexiona tudo. Estende tudo, flexiona tudo. Outro lado a mesma coisa. Estende tudo, flexiona, estende, flexiona, estende, flexiona. Outras opções que a gente pode fazer. Ainda não consigo movimentar, Nicole. Prefiro ficar paradinha, mas, né, já fiz isso umas 4 semanas, né? Já sinto que posso evoluir um pouquinho mais. Pode fazer pequenos balanços, ó, no braço, né? Movimentos circulares. Ou na perna, balançar. Ou abrir um pouco a perna e o braço e fechar. Abrir e fechar. Tudo para gerar um pouco mais de instabilidade, para fazer com que as suas musculaturas estabilizadoras façam o quê? Estabilizem mais. E a gente ativa elas justamente porque esse tipo de exercício trabalha uma certa instabilidade. Então, esses são os 3 exercícios. Esses exercícios, gente, vocês podem, inclusive o Stuart McGill, que foi quem recomendou, né? Além de mim, estou recomendando também porque eu super acredito no trabalho dele e sinto esses exercícios no meu corpo, quanto eles são importantes e também eles estão sempre presentes nas minhas prescrições, principalmente quando as pessoas se queixam, né, dessas questões de dores lombares e nas costas. Você pode praticar diariamente, tá? Quantas vezes na semana você quiser. De 3 a 5 vezes na semana, eu acredito que você já consiga observar um resultado, tá? Ao longo de umas 8 semanas, assim, mais ou menos 2 meses, você praticando toda semana, no mínimo 3 vezes por semana, né? Ideal, se for 5, ótimo. Se for todo dia, melhor ainda, tá? Para que você comece a perceber essa questão da diminuição da dor. E se você não sente dor, né, não teve esses episódios ainda de dor, lembra do que eu falei lá no início, que de 70% a 85% das pessoas, se já não tiveram, um dia terão. Então você pode estar fazendo esses exercícios antes de você praticar o seu treino, né, de você praticar a sua atividade física. Enfim, você pode estar usando isso como um aquecimento, né, para preparar teu corpo, para fazer a ativação do core, enfim, porque, gente, o core a gente usa para tudo, para todos os movimentos que a gente for fazer, a gente utiliza essas musculaturas, então são importantes de qualquer forma. E aí você pode estar atuando de maneira preventiva, evitando esses episódios. Quem já sofreu disso e sabe onde os seus calos apertam, evitar de ter essas novas crises e proteger a sua coluna para não avançar e evoluir em problemas degenerativos, como uma hérnia de disco, por exemplo, que começa com uma pequena desidratação, uma pequena pressãozinha lá no disco e vai evoluindo. E aí essas musculaturas aí do core, elas vão ajudar a tirar um pouco dessa pressão que fica sobre a coluna por causa da nossa atividade, por causa de todas aquelas coisas que eu falei anteriormente, né, até questões posturais. Então às vezes o fato da gente treinar essa musculatura vai corrigir um pouco mais a nossa postura e vai tirar essa pressão. E é por isso que é tão importante. Vocês viram, ó, se vocês fizerem esses exercícios, 4 séries, né? 4 séries de 10 repetições. Então, por exemplo, os que são por tempo eu falei pra vocês, né? Vamos botar aqui um tempo 30, tá?
E se você ainda não consegue fazer 30, você vai tentar atingir o tempo 30. Então, no primeiro você vai fazer 10 repetições, que é aquele de subir as costas. No segundo você vai fazer 30 segundos de um lado da prancha, 30 segundos do outro. E no terceiro você vai fazer 30 segundos de um lado, 30 segundos do outro. Um braço, uma perna, um braço, uma perna. Daí você descansa e repete de novo. Ou, no outro dia, você pode mudar, fazer as 10 repetições do primeiro, descansa um pouquinho, faz mais 10, descansa um pouquinho, faz mais 10. Passa para o segundo. Depois, termina ele as 3 vezes, passa para o terceiro. E aí, conforme você for vendo que vai evoluindo, enfim, que já quer desafiar um pouquinho mais, aumenta para 4 séries, aumenta o tempo, aumenta um pouquinho da repetição. Tenho certeza que vai ajudar bastante. E aí eu peço para que vocês venham aqui me contar, me mandem uma mensagem, comecei a fazer os exercícios, realmente funcionou, é bem bacana, porque é legal também ter esse feedback de vocês. Então eu agradeço demais a presença de vocês, tá? Quem esteve aqui comigo ao vivo, né? Quem está assistindo a gravação também pode enviar sua dúvida, né? Porque a gente procura deixar gravado sempre que possível essas lives. Lembrando então que não é mais na quinta, toda terça, 21 horas, no meu Instagram a gente tá com essas lives. E aí fiquem ligados por lá, porque sempre tem novidade, sempre tem pesquisa, sempre tem, né, coisinhas que a gente vai fazendo durante a semana pra interagir com vocês. Até a próxima!